Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros irmãos e irmãs, no nosso último programa, nós terminamos as reflexões em que o nosso catecismo aborda o tema da Imaculada Conceição de Maria, e havíamos chegado ao parágrafo número 494, que tem como subtítulo Faça-se em mim segundo a tua palavra. Maria recebe a visita do anjo Gabriel, que lhe anuncia que, sem conhecer José, sem conhecer no sentido carnal, né, sem coabitar com homem algum, ela conceberia o Filho do Altíssimo pela virtude do Espírito Santo. Isso está em Lucas 1, 8 a 37. É a Anunciação, é o Evangelho da Anunciação. E, ao receber esse anúncio, Maria respondeu com a obediência da fé, certa de que para Deus nada é impossível. Essa foi, inclusive, uma afirmação que o anjo lhe falou ao comunicar-lhe que sua prima, Isabel, já na velhice havia concebido um filho que era João Batista. E Maria vai responder: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Assim, Maria deu à palavra de Deus o seu consentimento. E ela vai se tornar mãe de Jesus, e abraçando de todo o coração a vontade divina de salvação, sem que nenhum pecado a retivesse, a Imaculada, que não apenas foi concebida sem o pecado, mas que por toda a sua vida permaneceu pura de todo pecado pessoal. Então ela vai se entregar totalmente à pessoa e à obra de seu filho, para servir na dependência dele e com ele, pela graça de Deus, ao mistério da redenção. Aqui o nosso catecismo cita o capítulo 56 da Lumen Gentium. A Lumen Gentium, já tivemos oportunidade de falar várias vezes, é a constituição dogmática do Concílio Vaticano II que trata sobre a Igreja. Lumen Gentium, luz dos povos. Não é a Igreja a luz dos povos, é Cristo, luz dos povos. É interessante que, ao falar sobre si mesma, a Igreja começa com essa expressão, Cristo, luz dos povos. E aqui o nosso catecismo vai ainda fazer uma série de citações. Começa citando Santo Irineu de Leão. Santo Irineu foi um dos padres da Igreja, dos grandes doutores da Igreja, que viveu lá no século II, portanto bem perto das origens. E Santo Irineu tem um texto famoso chamado Adversus Hereses, contra as heresias. Ele vai dizer: obedecendo, se fez causa de salvação tanto para si, quanto para todo o gênero humano. Interessante como essa frase de Santo Irineu recapitula muito do que foi dito nos dois programas anteriores. Maria, por ser Imaculada Conceição, não dispensava a figura, a pessoa e a obra do Salvador, que é Jesus. Então, ao obedecer, ela permitiu que o mistério da encarnação acontecesse. E aí Santo Irineu vai dizendo que, pela obediência, ela se torna a causa de salvação para si mesma e também para toda a humanidade. Aí o nosso catecismo vai citar agora, mais uma vez, Santo Irineu, na Adversus Hereses, que diz assim: do mesmo modo que muitos outros padres, lembrando que quando um documento da Igreja cita os padres, não está falando dos presbíteros, os padres que cuidam das nossas paróquias. Os padres com P maiúsculo, santos padres, são um conjunto de escritores, de pensadores, de santos, que viveram sobretudo nos 7 primeiros séculos da Igreja e que foram os responsáveis por lançar as raízes da nossa própria fé cristã e católica. Então, não poucos dos antigos padres dizem com Santo Irineu:
O nó da desobediência de Eva foi desfeito pela obediência de Maria. O que a Virgem Eva ligou pela incredulidade, a Virgem Maria desligou pela fé. É interessante como o pensamento católico vai associar Maria e Eva. Afinal de contas, Eva é a mãe de todos os viventes. Mas Paulo tem uma teologia muito interessante de Cristo como sendo o novo Adão. Ou seja, a vida verdadeira não nos vem do primeiro Adão, ela nos vem do Cristo, o segundo Adão, que dá a vida inclusive ao primeiro. Assim também, Santo Irineu compara Maria com Eva. Eva, pela sua desobediência, ela ligou muita coisa para o mal. Maria, pela fé, desatou aqueles nós que a desobediência de Eva havia ligado. E ainda, mais uma vez, na Lumen Gentium, nós temos outra citação, Lumen Gentium 56, comparando Maria com Eva, chamam Maria de mãe dos viventes e com frequência afirmam, veio a morte por Eva e a vida por Maria. Agora nós chegamos então ao parágrafo número 495, que vai tratar da maternidade divina de Maria. Esse é um assunto que já apareceu em programas anteriores, mas como o nosso catecismo está fazendo aqui uma espécie de apanhado, né, dos vários dogmas marianos, é sempre útil estar resgatando também essas reflexões anteriores. Os evangelhos apresentam Maria como a mãe de Jesus. Isso está em, por exemplo, João capítulo 2, versículo 1, João 19, 25, Mateus 13, 55. Maria é a mãe de Jesus. Mas ela é aclamada sob o impulso do Espírito Santo, desde antes do nascimento de seu filho, como mãe do meu Senhor. É Isabel que usa essa expressão, Lucas 1, 43. Maria vai visitar sua prima Isabel, que já estava no 6º mês da gravidez, e Isabel, tomada de alegria, diz, donde me vem a honra, que a mãe do meu Senhor me venha visitar. Com efeito, aquele que ela concebeu do Espírito Santo como homem e que se tornou verdadeiramente seu filho, segundo a carne, não é outro que o Filho eterno do Pai, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. A Igreja confessa que Maria é verdadeiramente mãe de Deus. Aqui o nosso catecismo cita o Concílio de Éfeso, que aconteceu lá no século IV e que veio a proclamar, no século V, melhor dizendo, e que veio a proclamar Maria como sendo mãe de Deus. Havia uma discussão promovida, sobretudo por Nestório, mas também por vários outros, que queriam negar que Maria fosse mãe de Deus, porque ela seria então uma deusa, uma deia. E o Concílio de Éfeso vai dizer, não, ela pode realmente ser chamada mãe de Deus, no grego Theotokos, não porque ela fosse uma deusa, mas porque aquele que foi gerado no seu ventre é verdadeiramente o Filho de Deus. E lembrando uma reflexão já feita várias vezes nesses nossos programas. Nós somos templos do Espírito Santo, mas o Espírito Santo que habita em mim e eu mesmo somos duas pessoas diferentes. Enquanto que em Jesus não, ele não era habitação do Verbo, ele era encarnação do Verbo. Então, entre Jesus e a segunda pessoa da Santíssima Trindade, não havia esta separação, era uma única pessoa. De modo que tudo que Jesus fazia era Deus fazendo. Inclusive, na sua encarnação, ele já nasceu verdadeiro Deus e verdadeiro homem, já foi concebido verdadeiro Deus e verdadeiro homem. E por isso Maria, para preservar o mistério da encarnação, é venerada como Mãe de Deus. Que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém.